Caminho dos Santos é um canal voltado para a história de vida dos santos. Agora, quem são os santos? Os santos são homens e mulheres que viveram vidas de grande fé, dedicando-se a servir a Deus e aos outros. Suas histórias nos inspiram a seguir um caminho de amor, humildade e coragem, mesmo diante das adversidades. Cada santo é um exemplo de como é possível viver a santidade no cotidiano, transformando o mundo ao nosso redor com gestos de paciência, compaixão e devoção. No nosso canal, vamos explorar as vidas desses seres iluminados, cujas jornadas espirituais continuam a nos ensinar e a nos aproximar do divino. Caminho dos Santos apresenta São Francisco de Assis, o guerreiro da paz e o amigo de toda a criação. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho dos Santos. Aqui exploramos as vidas dos grandes santos, os mistérios da fé e as histórias herança que atravessam os séculos. Hoje, temos uma jornada especial, a vida de um homem que mudou a história do cristianismo, um santo que encontrou a verdadeira riqueza na humildade e no amor ao próximo. Prepare-se para conhecer profundamente a vida de São Francisco de Assis. Mas antes, lembre-se, curta este vídeo para que mais pessoas possam receber esta mensagem transformadora, compartilhe com seus amigos e familiares que buscam inspiração, e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que mais toca seu coração nesta história. Sua participação é muito importante para nós. A guerra era uma realidade constante na vida medieval, e Assis não era uma exceção. Quando jovem, Francisco foi convocado para lutar em um conflito entre Assis e Perugia, uma cidade vizinha. Essa experiência nas batalhas deixaria marcas profundas em sua vida. Depois de ser capturado e preso por um ano, ele começou a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, embora, ao retornar a Assis, ainda estivesse dividido entre os prazeres e o chamado de algo maior. Francisco desejava se tornar um cavaleiro e conquistar glória e honra. Certa vez, enquanto se preparava para uma nova campanha militar, teve um sonho que o deixaria confuso. Neste sonho, ouviu uma voz que lhe perguntou: Francisco, a quem quer servir? Ao servo ou ao Senhor? A partir deste momento, algo em seu coração começou a mudar. Após o sonho inquietante, Francisco começou a sentir uma atração cada vez maior por algo que ele não podia explicar. Abandonou a campanha militar e retornou a Assis, onde passou um questionamento profundo sobre o que poderia viver em busca de glória pessoal. Ele sentiu um vazio que as festas, as riquezas e os prazeres materiais não podiam ser solicitados. Começou, então, a passar mais tempo em oração e reflexão, tentando entender o que Deus queria dele. Certo dia, ao passar pela igreja de São Damião, uma capela nas ruínas nos arredores de Assis, Francisco entrou e, enquanto orava diante do crucifixo, ouviu uma voz que lhe disse: Francisco, restaura a minha igreja, que, como vês, está em ruínas. Ele entendeu essa mensagem de maneira literal. Com determinação, Francisco começou a vender mercadorias da loja de seu pai para arrecadar fundos e comprar materiais de construção para consertar a capela. Seu pai ficou furioso ao descobrir que ele estava vendendo seus bens e o abandonou, mas Francisco já havia se desvencilhado das amarras de materiais. Numa atitude de coragem e devoção, Francisco renunciou a toda a herança e, publicamente, devolveu a seu pai as roupas que vestia, escolhendo a pobreza como um modo de vida. Ele declarou que, a partir daquele momento, seu único pai seria Deus, e se dedicou integralmente ao serviço divino, abraçando a pobreza como uma forma de imitar Cristo. Francisco começou a cuidar dos leprosos e dos pobres da região, vendo-os à face de Cristo. Ele vivia da caridade, pregando nas ruas sobre o amor e a compaixão, e aos poucos começou a atrair seguidores que desejavam compartilhar de sua vida humilde e devota. Francisco ensinou que todos os seres eram criaturas de Deus e que o amor e o respeito se deviam estender a toda a criação, incluindo os animais e a natureza. Fundou a Ordem dos Frades Menores, mais tarde conhecida como Ordem Franciscana, e localiza-se num estilo de vida simples, destinado à paz, à caridade e ao serviço aos necessitados. Seu exemplo tocava os corações de muitos, e sua fama de homem santo se manteve por toda a Itália e além. Com o passar do tempo, Francisco se tornou uma presença marcante nas ruas de Assis e nas vilas ao redor. Sua aparência simples e sua alegria contagiante eram inconfundíveis. Para ele, o Evangelho era um chamado para viver em união com toda a criação, sem apego a riquezas ou status social.
Francisco acreditava que os pobres eram seus irmãos, e que a humildade era o caminho mais puro para se aproximar de Deus. À medida que ganhava seguidores, Francisco começou a ensinar que todos os seres, pessoas, animais e até elementos da natureza, eram irmãos em Cristo. Ele se referia ao Sol como que irmão Sol e à Lua como que irmã Lua, enfatizando sua profunda reverência pela natureza. A lenda conta que, certa vez, ao pregar, ele foi cercado por pássaros que se aproximaram para ouvi-lo. Ao invés de se assustar, Francisco os saudou e disse: "Meus irmãos pássaros, vocês também devem louvar a Deus que lhes deram asas para voar e tudo o que precisam para viver." Este amor universal fez de Francisco um símbolo de paz e harmonia. Seus ensinamentos eram profundamente humildes, e ele não buscava conquistar poder ou influência. Ele queria apenas seguir os passos de Cristo, na pobreza e no serviço ao próximo. Francisco disse a seus irmãos que se desviavam dos considerados menores, ou seja, os mais humildes entre os humildes. Por isso, sua ordem passou a se chamar Frades Menores. Seu modo de viver atraiu tantos seguidores que, em 1209, ele passou para Roma com seus companheiros para pedir a vitória do Papa Inocêncio III. O Papa, ao princípio, hesitou, pois Francisco e seus seguidores tinham um estilo de vida diferente e radicalmente simples. Mas, depois de ouvir Francisco e ser tocado por sua humildade, concedeu-lhes permissão para fundar a Ordem Franciscana. Esse foi um momento marcante, pois Francisco e seus irmãos agora puderam pregar abertamente, e sua mensagem de amor e paz começou a alcançar ainda mais pessoas. Apesar de se tornar famoso, Francisco continuou vivendo com extrema simplicidade. Ele sempre disse que o verdadeiro tesouro estava no céu, e que a missão dos seus irmãos era espalhar o amor de Deus através do exemplo. Ele ensinou que as ações falavam mais alto que as palavras e insistia para que seus seguidores vivessem como Cristo viveu, com humildade, caridade e devoção. Ao longo dos anos, Francisco passa muito, sempre levando consigo uma mensagem de amor e reconciliação. Ele visitou vilas e cidades por toda a Itália, ajudando os necessitados, pregando a quem sofriam e buscando, a cada passo, ser uma presença de paz. Em 1219, durante as Cruzadas, Francisco teve um dos episódios mais significativos de sua vida. Ele passou até o Oriente Médio e encontrou-se com o sultão muçulmano Malik al-Kamil, em uma tentativa ousada de promover o diálogo e a paz. Este encontro foi uma demonstração de sua fé na reconciliação entre os povos e de sua coragem em seguir o que acreditava ser a vontade de Deus. Nos últimos anos de sua vida, Francisco passou por intensos sofrimentos físicos e espirituais. Ele experimentou uma conexão profunda com o sofrimento de Cristo e, em 1224, recebeu os estigmas, como chagas de Cristo, em seu próprio corpo. Este foi um sinal de sua união com o sacrifício de Jesus e de sua entrega total ao amor de Deus. Apesar das dores que o acometiam, Francisco nunca perdeu sua alegria e sua paz interior. Francisco faleceu em 1226, aos 44 anos, deixando um legado imortal. Sua vida inspirada e seus ensinamentos simples e profundos transformaram a maneira como muitos viam a fé, a humildade e a criação. Em 1228, apenas 2 anos após sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, tornando-se São Francisco de Assis, o santo da paz e do amor universal. Seu exemplo vive até hoje, e seu amor pela criação é lembrado nas tradições, como a vitória dos animais e o respeito à natureza. São Francisco nos ensina que a verdadeira grandeza está na simplicidade e que o caminho para Deus passa pelo amor incondicional por todos os seres. E para encerrar, vamos juntos elevar nossos corações e recitar a oração de São Francisco, como um tributo ao seu legado e ao seu amor pelo próximo. Senhor, fazei-me instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que seja consolado, compreender, que seja compreendido, amar, que seja amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim concluímos a extraordinária jornada de São Francisco de Assis, o santo que viveu o amor em cada gesto, em cada palavra, em cada ser da criação.
Esperamos que essa história tenha tocado profundamente o seu coração e inspirado você a buscar a paz e humildade no seu próprio caminho. Aqui no canal Caminho dos Santos, exploramos histórias como esta para aproximar você dos mistérios da fé e da espiritualidade. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe essa mensagem poderosa e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos inspiradores sobre as vidas dos santos, a palavra de Deus e os mistérios da existência. E claro, deixe seu comentário, conte-nos o que mais te tocou nessa história. Que a paz e o amor de Deus estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.